Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e nesse vídeo eu vou resolver a prova, certo? Do concurso da Prefeitura de Petrolina para o cargo de analista em orçamento e finanças. Então eu vou resolver as 10 questões de matemática, beleza? Se você vai fazer concurso, né, que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que essa é uma das formas de você contribui para que eu possa, né, continuar fazendo novos vídeos para esse canal, beleza? Então vamos lá resolver essas questões. Então a questão 11, certo? São 10 questões que a gente vai resolver. Ela diz o seguinte, ó. Entre 100 pessoas entrevistadas para uma vaga de estágio, então a gente tem um total de 100 pessoas aqui, constatou-se que dentre estas 70, né, são fluentes em inglês. Então veja que é aquele tipo de questão, né, em que a gente tem que montar ali um diagrama, certo? Então eu vou começar montando o diagrama. Vou botar uma bolinha grande aqui para inglês, né? E a gente tem um total, eu vou até anotar aqui o total de pessoas igual a 100, tá? Ok, 70 são fluentes em inglês, a gente tem aqui essas 70, ela vai estar interceptado com outro conjunto de pessoas fluentes com outra língua, vamos ver qual vai ser, né? Aqui, eu vou até anotar aqui também, ó, fluentes em inglês, 70, ok. 45 fluentes em língua francesa, né? Então a gente já tem aqui francês, então eu vou botar aqui F, 45. E 50 em língua alemã. Então, eu vou botar um A para a língua alemã, 50. Cadê mais? 25 são fluentes, tanto... Eu vou até fazer o diagrama aqui para alemã, faltou, né? Deixa eu colocar aqui alemã, pronto. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, 50 são fluentes tanto em inglês quanto em francês. Então, eu vou botar aqui, ó, inglês e francês, que dá 25. Aí, eu tenho aqui, ó, 5 tanto em alemão quanto em francês. Aqui, alemão e francês, a gente tem 5. E por último, a gente tem 45 em inglês e alemão, né? E 5 aqui. Com base nesses dados, é correto afirmar aqui. Veja que ele não fornece, né, a quantidade total aqui de pessoas que são fluentes nos três, né? Eu posso dizer que essa medida aqui é X. Além disso, ele também não fornece se tem pessoas ou não que não é fluente em nenhuma dessas outras línguas, tá? Então, a gente pode colocar outras letras para isso daí, certo? Tá aqui um X, né? Então, o que, é que a gente tem que pensar? A gente tem que calcular aqui, ó, a quantidade de pessoas que são fluentes só em francês, a quantidade de pessoas que são fluentes só em inglês e a quantidade de pessoas que são fluentes apenas, né, em alemão. E depois a gente vai, né, tirar de cada caso desse daí também as pessoas que são fluentes em, por exemplo, inglês e francês aqui, ó, inglês e francês. Ele disse que era 25, porém tem as que são franceses nos três. Então aqui vai ser 25, né, menos x. Aqui, ó, que são fluentes em francês e alemão, alemão e francês são 5. Então a gente tem que tirar esse x, ó, 5 menos x. E aqui, ó, são fluentes em inglês e alemão, 45, né, menos x. Menos x aqui. E nesses casos aqui, a gente tem que tirar tudo isso aqui, ó. Então a gente vai ter aqui francês, por exemplo, que são 45, a gente tem que retirar, ó, retirar 25 menos x, né? E retirar esse x daqui, ó, certo? Retirar esse x e ainda retirar, né, esse 5 menos x. Aí, para encontrar só os que falam inglês, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai ter aqui, ó, os inglês são 70, eu vou fazer aqui embaixo 70 menos, então tracinho aqui, menos os 25 menos x, aí o menos os fluentes em 3, e a gente ainda tem que tirar os 45 menos x, né? E finalmente, né, agora que é fluente apenas em alemão. Apenas em alemão, né? Os alemão aqui é 50, então a gente vai ter 50, né? Menos a mesma coisa, né? A gente tem 45 menos x. 45 menos x. Aí menos x. Aí menos, né? A gente tem que tirar também esse 5 menos x daqui. Aí a gente vai
simplificar em cada caso isso daí, ó. Então, aqui, ó, só francês, a gente vai ter o quê, ó? Entre 45, veja que aqui vai ficar menos, né? Aí vai ficar menos 25 menos 5, então a gente vai ter menos 30. Então, 45 menos 30 dá 15, ó. 15. Aí aqui, ó, a gente vai ficar com x positivo e o x negativo corta. E menos com menos dá mais. Então, aqui a gente vai ter 15 mais x. Então, isso aqui é o fluente apenas em francês, ó, certo? Aqui agora em apenas inglês. Ó, aqui a gente tem 70, aí vai ficar 70 menos 25 menos 45. Aí 25 e 45 dá o que dá 70 zero, né? Então 70 menos 70 zero, a gente coloca esses dois. Isso aqui dá exatamente x, né? Já ajuda bastante fazer isso daí. Agora a gente vai ter aqui embaixo, ó, a gente vai ter 50, 45 e 5. Então zero também, ó, isso aqui, ó. 45 menos 50, então a gente mata esse x com esse x, e menos com menos dá mais, também dá x. Então agora a gente vai ter que somar tudo, tá? E quando a gente somar tudo, tem que dar o total de pessoas, que é 100. Então vamos somar isso daí, tá? Vamos somar esses 15 mais x, ó, aí vai ter mais x aqui, ó, mais x novamente. Aí agora a gente vai ter que somar com esse daqui, esse x, esse daqui e esse de dentro também. Então a gente vai ter que somar com 25 menos x, né? 25 menos x. Aí depois somar com 5 menos x. Somar também com 45 menos x, ó. 45 menos x. E também somar com o outro x. Isso tudo tem que dar exatamente 100, né? Agora sim a gente pode fazer algumas eliminações de x, né? Esse x com esse x daqui, ó, esse x com esse x daqui, esse x com esse x daqui. Aí sobrou apenas um x, tá vendo aqui? Então a gente vai ter x, né? Agora a gente pode somar 15, 25, 5, né? E 45. Vamos fazer essa soma daí, para ver quanto é que dá. Então se a gente somar aqui, ó, 25 e 15, 25 mais 15 dá exatamente 40, né? 40 mais 5 dá 45. 45 mais 45 dá exatamente 90, né? 90 igual a 100. Portanto, x é igual a 100 menos 90. Portanto, x é igual a 10. Aí, o que é esse x, tá? Esse x, ele pode ser a quantidade de pessoas que falam as 3 línguas, e esses 10, né, que é igual a x, ele pode também ser a quantidade de pessoas que não falam nenhuma fluente não sejam fluentes em nenhuma dessas línguas, né? Então, se a quantidade de pessoas que é fluente nas 3 línguas for 0, a gente vai ter um total máximo de pessoas que não é fluente em nenhuma, 10. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, se a gente não tem pessoas que não são fluentes em nenhuma língua, a gente vai ter, né, aí um total de 10 pessoas que são fluentes nas 3 línguas, certo? Então é assim que a gente tem que interpretar essa questão. Se a gente for para as alternativas, vamos lá, letra A. Todas as entrevistadas são fluentes em alguma dessas 3 línguas? A gente não pode saber, né? Porque aqui, desses 10 aqui, a gente pode ter pessoas que não é fluentes em nenhuma dessas línguas. Então, letra A só pode ser falso, tá? Letra B. Nenhuma entrevistada é fluente em alguma dessas 3 línguas. Claro que ele está dizendo o seguinte: não existe, nenhum significa não existe entrevistado que é fluente em alguma dessas 3 línguas. Claro que tem pessoas que é fluente em alguma dessas 3 línguas. Então letra B é totalmente falso, né? A quantidade de entrevistados que não é fluente em nenhuma das línguas, ou seja, não é fluente em nenhuma das línguas, exatamente que a questão não fornece informação, pode estar dentro aqui desses 10, tá? Ou que é fluente em todas as 3. Aqui, ó, também pode ser 10, né? É menor ou igual a 15. Ok, né? Menor. De fato, é menor que 15 aqui, certo? Pessoas, né? Aqui, exatamente isso. Então, por enquanto, a gente marca a letra C, né? A quantidade de entrevistadas, ou seja, pessoas entrevistadas que não é fluente em nenhuma, ou que é fluente em todas as 3 línguas, é maior do que 15. Não, né? A gente não tem aqui maior do que 15.
Se a entrevistada for fluente em inglês, ela será fluente em todas as... Isso aqui tem nada a ver, tá? Então, a que mais se aproxima aqui da resposta é a letra C, tá? A que mais se aproxima da nossa resposta é a letra C. E é assim que a gente tem que marcar essa questão, ok? Vamos lá para questão 12. Bom, então essa questão 12, ela diz o seguinte, ó, vamos lá. Uma torneira defeituosa, né, é tal que a quantidade de gotas pingando por vazamento dobra a cada dia, né? Então ela dobra a cada dia. Se a torneira, né, vaza uma gota no primeiro dia, 2 gotas no segundo dia, 4 gotas no terceiro dia e assim por diante. Sabendo que 1 litro de água possui em média, né, 16.384 gotas, em quanto tempo, né, a torneira terá vazado, né, uma caixa de água de 512 litros. Bom, a gente pode pensar o seguinte, ó, no primeiro dia, tá, ela vazou 1 litro. No segundo dia, né, ela vazou, né, 1 litro não, uma gota, 2 gotas. No terceiro dia ela 4 e assim 8 e assim sucessivamente. Aí a gente pode pensar o seguinte aqui, tá? A gente pode transformar isso em base 2, por exemplo, 1 na base 2 é 2 a 0. O 2 na base 2 é 2 a 1. No terceiro dia, o 4 pode ser escrito como 2, né, ao quadrado. E o 8 pode ser escrito como 2 à terceira. E veja que isso aqui, ó, se passou exatamente, ó, olhando só isso aqui, se passou o quê? 3 dias. Aí 3 dias mais o dia 0, ou seja, com mais 4 dias. Então, eu posso fazer isso aqui de forma sucessiva, tá? Forma sucessiva. Aí, se eu tivesse, por exemplo, uma quantidade de gotas, eu tiver uma quantidade de gotas aqui, 8, eu tenho uma quantidade de 8 de gotas, e eu escrever 8 como sendo 2 à terceira, eu vou ter um total de 3 dias, mais um que é o dia 0, ou seja, que teve uma gota a mais, com um dia a mais. Então, se eu tenho 16.384 gotas e eu escrever na base 2, eu vou encontrar o número de dias menos 1. Aí basta eu somar mais 1 e eu vou ter o total de dias. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso escrever esse 16.384 em base 2, né? 16.384, a gente pode começar a dividir por 2, aí a gente vai ter, ó, 8.000, né, 192, né, aí por 2, isso daqui dá 4.096, né, se a gente dividir isso aqui, ó, 192 por 2, né, dá 9, 9 vezes 2 dá 2, 12 dá 6, né? Então dá 96. Aí a gente divide isso aqui por 2 novamente. Dá 2.000, né? E 40. E deixa eu ver. Isso aqui dividido por 2. 9 por 2 dá 4. Sobra 1. 16 dá 48, né? 48. Se a gente dividir isso aqui por 2, dá 1.024. Bom, 1.024 eu já sei quanto é na base 2, né? 2 elevado a 10. Só que aqui eu tenho quantos 2? Tenho 4. Né? Então, vou ter aqui, ó, 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 4. Ou seja, aqui eu tenho, né, 2 elevado a 14. Então, aqui, ó, só com essa quantidade de gotas em 1 litro, apenas em 1 litro, eu gasto 14 dias. Ó, 14 dias em apenas 1 litro. Porém, ó, lembra que tem o primeiro dia. Então, gasto um total de 15. Sempre lembrar de somar com 1 no início. Porém, eu quero, né, não em 1 litro, eu quero em 512 litros. Então, basta... Se 1 litro eu tenho 16.384, basta eu pegar, né, a quantidade de litros e multiplicar por 16.384. Só que 16.384 é 2 a 14. Então, posso fazer, né, 2 elevado a 14 vezes 512. Bom, 512 é a metade, né, de... Ó, 512 é igual a 1.024, né, dividido por 2. 1.024, então 512 é 1.024, que é 2 a 10 sobre 2. Só que 2 a 10 sobre 2 é o que? Repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, 10 menos 1. Veja que aqui tem 1 aqui. Então é 2 a nona. Olha que legal, né? Então 2 elevado a 14 vezes
512, aí vezes 2 elevado a nona. Ou seja, isso daqui, tá, dá exatamente, ó, repete a base que é o 2 e soma o 14, né, mais 9. Então a gente vai encontrar o quê? Ó? Se eu somar 14 mais 9, é 9 e 14 dá exatamente 2 elevado a 23. Então aqui eu tenho 23 dias, né, se passaram, porém faltou o primeiro dia, né, com uma gota só. Aí eu somo com mais um dia, né? Mais um dia. Aí eu vou ter um total de 24 dias que se passaram, certo? Então, se a gente for para as alternativas, a gente encontra a letra A, ó, mais de 20 dias. Então, de fato, a gente tem aqui letra A como o nosso gasto. Questão 13, vamos lá. De uma estação rodoviária, parte um ônibus para a cidade A, né? A cada 10 dias. Um ônibus para a cidade B a cada 12 dias e um ônibus para a cidade C a cada 7 dias, né? Se hoje todos os ônibus saíram juntos, em quantos dias teremos novamente os três saindo ao mesmo dia da estação? Então, veja, isso aqui é uma questão clássica de mínimo múltiplo comum. Então, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses três números, ou seja, 10, né, 7 e 12, né? Então, se a gente for tirar o mínimo aqui, começa por 2, né? Aqui dá 5, vou repetir o 7 que não dá para dividir. Aqui, ó, vai dar 6, né? Aí veja que o menor deles agora é 5, né? A gente poderia novamente dividir por 2, mas a gente vai dividir isso aqui por 2, depois por 3, e nenhum dos dois vai dividir 5 e 7. Então, eu já vou dividir isso aqui por 5, tá? Então, vou repetir o 7 e o 6. Aí, vou dividir agora já pelo segundo, que é 7. Vou repetir 1, vou dividir o 7 por 7, que dá 1. E agora já vou dividir direto o 6, tá? Por 6. Então, isso daqui dá 1, e quando eu divido 6 por 6, dá 1. Agora eu vou multiplicar tudo, né? Isso daqui dá 10, e 7 vezes 6 dá 42. Então, quando a gente multiplicar 42 vezes 10, dá exatamente 420, ou seja, a letra D é nossa solução, certo? Vamos lá para a questão 14. Questão 14 diz o seguinte, ó. Dado um conjunto A representado por P de A, o conjunto formado por todos os subconjuntos de A menos 0, né, chamado conjunto das partes, que também costuma ser representado por 2 em A, elevado a A, eu acho, né, 2 na A. Se A é, né, 2 elevado à quantidade de elementos, né, de A, agora sim entendi, né, porque a quantidade de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Então, esse n é o número de elementos do conjunto, certo? E esse 2 elevado a n é o número de subconjuntos do conjunto, tá? A questão só complicou um pouquinho escrever esse A aqui, colocar esse A menos 0, enfim, né? Mas vamos ver aqui, ó. Se A é conjunto vazio, né? Esse quer dizer vazio, aí conjunto vazio é representado por isso. Aí 1, aí conjunto 1, né? Qual das alternativas seguintes não é o elemento P de A, né? O que é P de A, né? O P de A basicamente é o subconjunto de A, né? Aqui, subconjunto de A. Aí, não pode ser representado. Sim, vazio pode ser representado como sendo subconjunto, ó. Vê que ele está aqui. Vazio e 1, ó. Vazio e 1 está aqui, ok? Pode ser também. Isso daqui, ó. A gente tem um tá aqui, mas a gente não tem, ó, o conjunto dentro disso daqui como sendo chaves, conjunto vazio, vírgula 1. Veja que a gente não tem isso daqui aqui, ó. Não tem de forma alguma aqui. Então, por enquanto, eu estou com a letra C, né? Vamos para a letra D. Letra D, a gente tem Φ, ok? Veja que aqui tem Φ. E tem um Φ não, acho que esse aqui é o vazio, né? A gente tem aqui o vazio, né? E aqui o subconjunto, né? Vazio também, a gente encontra ele aqui. Então, isso aqui também pode ser, né? Letra E, ó, aqui a gente tem 1 e o subconjunto, né? Com o elemento 1 aqui também. Então, aqui também pode ser, de fato, eu marco aqui a letra C como gabarito. Vamos lá para a questão 15, né? Aqui a gente tem, ó, uma progressão geométrica na qual o terceiro termo é 9, o sétimo termo é 33. A soma dos 10 primeiros termos é... Então, veja, a gente tem que fazer o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, pegar o primeiro termo, o segundo termo, terceiro termo, quarto, né? Quinto, sexto, sétimo. Aqui parou, né?
Então, no primeiro, eu não sei quanto vale, né? Eu sei que o terceiro termo é 9 e sei que deixa eu ver aqui, o terceiro termo é 9 e o sétimo termo é 33, tá? Aí, o que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso dizer que a razão dessa progressão geométrica é P. Então, vamos dizer que é P a razão. P é a razão, né? Se eu quero saber o próximo termo, né, depois do terceiro termo, eu pego 9 e multiplico por P, certo? E se eu quero saber o quinto termo, eu pego esse 5 aqui, esse 9P, e multiplico por P novamente, ou seja, vai dar 9P ao quadrado. E se eu quero saber o sexto termo, que é que eu encontro, eu pego 9, né, P ao quadrado, e multiplico por P, ou seja, vai dar P ao cubo. Então, se eu quiser saber o sétimo termo, eu pego isso daqui, ó, 9P ao cubo, ou seja, o sétimo termo será, que é 33, né? Será exatamente o termo anterior, que é 9 vezes P ao cubo, e multiplico por P. Então, isso daqui vai ser o seguinte, ó, 9 vezes P à quarta. Então, P à quarta é exatamente 33 dividido por 9. Então, P à quarta é o quê? 33 dividido por 9 dá 11, né? Sobre 3, né? E a gente pode aí dividir isso daí, né? 3,67 dízimo periódica. Aí, o que a gente tem que fazer também? Tem que tirar a raiz quarta, né? De 3,67 a 1,38, certo? Temos a razão, né? Basta agora a gente encontrar o primeiro termo. Então, a gente pega esse 9, né? Aí divide o 9 por P, né? E depois a gente vai dividir, né, esse termo esse segundo termo, que é 9 sobre P, dividido por P e dividir novamente por P. Então, a gente vai ter 9 dividido por P ao quadrado. Então, esse primeiro termo A aqui, ó, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que ele é exatamente 9 dividido por 1,38 elevado ao quadrado. E isso é igual a 4,73, né, ok? Beleza. Agora ele quer o soma dos 100 primeiros termos, né? A soma, né, de uma progressão aritmética, ele é o primeiro termo, que multiplica a razão elevada a n menos 1, né, dividido, tá, pela razão menos 1. Aí quando a gente fizer isso, ó, a soma será o seguinte, 4,73, que multiplica, né, a razão, que é 1,38, elevado a menos 1, dividido, tá, por 1,38 menos 1. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar o seguinte, ó, encontrar exatamente 299, alguma coisa, né? Aproximadamente aqui a 300, né? Ou seja, a letra A maior que 200 é nossa resposta. Vamos lá para a questão 16, né? 16 diz o seguinte, considerar as seguintes afirmações. Se eu estudar, então não sou reprovado. Bom, a gente sabe que a equivalência lógica diz de P, então que é exatamente, né? A gente tem não que, negar a primeira, então a gente conclui a negação também da primeira, certo? Então essa é a letra B, né? Ou eu jogo ou eu, né, estudo, né? Então aqui a gente tem um caso exclusivo, né? Ou você faz uma coisa ou faz outra, né? Aí a letra C conclui o seguinte, eu fui reprovado. Bom, se ele foi reprovado, veja que a letra A diz o seguinte, se eu estudar, então não sou reprovado. Mas a letra C confirmou que ele é reprovado. Então, essa parte P aqui, ou essa parte Q, né? E esse aqui sendo P, afirmou a negação disso daqui. Então, se a gente está negando a segunda, a gente conclui a negação da primeira. Então, se ele foi reprovado, se foi, né, reprovado, então o que aconteceu? Ele não estudou, então a gente nega a primeira aqui, ou seja, não estudou, né? E além disso, a gente também conclui o seguinte, se ele não estudou, né? Se ele não estudou, ele jogou, porque ou ele joga ou ele estuda. Se ele não estudou, né? Então ele jogou de fato, né? Então ele jogou de fato. Então a gente pode concluir duas coisas. Não estudou, né? E também conclui o seguinte, que ele jogou, né? Ok, vamos para as alternativas. Eu joguei? Bom, jogou, né? Letra B, eu estudei? Não estudou.
Eu estudei e também joguei, isso não é possível, né? Eu nem joguei nem estudei, né? Bom, ele jogou e não estudou, né? Eu estudei. Não, ele não estudou, né? Então, letra A é sim a nossa solução, certo? Questão 17. Ele diz o seguinte, ó. Em cada lançamento em um jogo de dados, um jogador em particular acerta consistentemente e de forma aleatória, né? Um a cada 6 vezes o alvo. Quantos dardos, no mínimo, esse jogador tem de lançar para que tenha, né, chance igual ou maior que 50% de acertar o alvo alguma vez nesse lançamento? Então, veja, ele vai ter 6 lançamentos, certo? Vou representar aqui por 6 tracinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se para cada lançamento ele tem, né, um sexto de chance, ó, um sexto de chance, veja que um sexto de chance é o quê? Eu vou pegar 1 e dividir por 6, né? Veja que isso é menor, eu vou até fazer, isso é menor do que 50%, né? Eu vou nem fazer essa continha aqui. Mas vamos supor que ele erra, ó, vou fazer até pequena agora, porque eu vou fazer várias vezes isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele erra a primeira. Então aqui ele vai ter. Qual a chance dele? Será uma, né, de 5. Aqui ele vai ter um de 5. Aqui ele vai ter um de 5. Um de 5. Um de 5. Um de 5. Porque a chance dele vai aumentando. Porque em algum momento, certo? Ele vai acertar uma dessas 6. Veja que isso daqui também é menor do que 50%. Não preciso nem fazer a conta, né? Agora, se ele erra a primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele erra a primeira, erra a segunda. Então aqui ele vai ter 4, ó, 1 de 4. 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4, 1 de 4. E a gente sabe que isso daqui é exatamente 25%. Novamente a gente tem menor. Então, ó, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele erra a primeira, erra a segunda, erra a terceira. E agora? Ele ainda vai ter um de 3 e um de 3. Isso daqui dá exatamente, né, 33,33%. Então, novamente, isso aqui é menor. Agora, se ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele erra a primeira, erra a segunda, erra a terceira, erra a quarta. Então, ó, veja, uma dessas duas ele tem que acertar. Ou ele acerta a quinta ou acerta a sexta. Então, ele vai ter um de 2 e na segunda também um de 2. Então veja que isso aqui é 50%, tá? Então a questão que é o quê? Vamos lá. Quantos dados no mínimo esse jogador tem de lançar para que ele tenha chance igual ou maior de 50%? Então ele tem que lançar 4, né? E supondo que nas 4 primeiras ele vai errar. Então de fato aqui a gente marca a letra D como o nosso gabarito, certo? Vamos lá para a questão 18. Questão 18 diz o seguinte, ó. Dois números reais, né, tais que seu produto é igual a 24. Então vamos lá fazer isso. Ó. X vezes y é igual a 24. E o quadrado, né, de sua soma é igual a 98. Então a gente vai somar esses dois números, elevar ao quadrado, e ele está dizendo que dá 98. Né? Nessas condições é correto afirmar que... Bom, o primeiro passo é a gente tentar descobrir que números são esses. Né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é passar... tirando a raiz de 98, então a gente vai ter x mais y igual a raiz de 98. Então aqui eu não vou nem tirar a raiz de 98, certo? Eu sei que não tem exato, nem vou simplificar isso. Mas aqui a gente tem o quê? Um produto e tem o quê? Uma soma, certo? A gente tem um produto e tem uma soma. Então o que a gente pode pensar? Lembra que numa equação de segundo grau, dois números, né? Ou seja, uma equação de segundo grau cuja a gente tem, né, por exemplo, dois números elevado ao quadrado, né, menos, por exemplo, a gente tem menos a soma desses dois números vezes um deles, né, mais o produto deles tem que dar zero, certo? Então a gente tem esse tipo de situação na equação de segundo grau, ou seja, soma e produto, ou seja, menos a soma dos dois e esse outro número daqui será o que? O produto. Então a gente tem exatamente isso daí, a gente tem a soma desses dois números e tem o produto. Então basta a gente substituir na equação de segundo grau. Então vamos lá, ó, x ao quadrado menos, quem é a soma dos dois? Raiz de 98. Então raiz de 98. X
Aí aqui tem P, ó. P é o produto, que dá 24. Então, mais 24 aqui, que tem que dar zero. Basta a gente resolver essa equação de segundo grau e a gente vai encontrar, né, exatamente o que? A gente vai encontrar esses dois números, certo? Então, primeiro que a gente faz, calcula delta, b ao quadrado, ou seja, dá isso aqui ao quadrado, ou seja, 98. Raiz de 98 ao quadrado, né, dá 98. Aí menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 24. Então, delta é exatamente igual a 98, né, menos, ó, 4 vezes 4, né, dá 16, vai 1. 2 vezes 4 dá 8 e 1 dá 9. Então, delta eu já sei que vale 2, né? Vamos calcular os valores de x agora. X é igual, né, a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Né? Sei que a vale 1, né? Então x vai ser igual a menos b, quem é b, né? É menos raiz de 98, então vai dar raiz de 98 positivo, certo? Mais ou menos, ó, raiz de delta, delta é 2, então vou ter raiz de 2. Dividido, tá? Isso aqui por 2. Então a gente vai ter dois valores. O primeiro é raiz de 98, né? Mais raiz de 2 dividido, tá, por 2. E o segundo é raiz de 98 menos raiz de 2. E a gente vai dividir isso aqui por 2. Agora vamos para as alternativas. Bom, letra A. A soma, somente um desses números é um número inteiro? Não, nenhum dos dois é um número inteiro. Questão letra A, errada. Ambos os números são números inteiros? Também não, né? Nenhum dos dois é número inteiro. O quadrado da solução, o quadrado da subtração desses números é par? Então vamos lá fazer isso, né? Ó, o quadrado da subtração desses números, a gente tem que fazer, né? Por exemplo, raiz de 98, né? Mais raiz de 2 dividido por 2, menos raiz de 98, né? Menos raiz de 2 dividido por 2. Então, vamos fazer isso daí, ó. Então, aqui, ó, veja que a base vai ser a mesma, que é o 2, né? E a gente vai ter, ó, raiz de 98, né? Raiz de 98. E a gente vai ter mais raiz de 2. Aí a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter um menos, ó, menos raiz de 98. Aí menos com mais, ó, esse aqui dá mais, esse aqui dá menos. Ó, menos com menos, mais raiz de 2. Ó, isso aqui a gente elimina com esse, aí a gente vai ter, ó, 2, raiz de 2 é 2 raiz de 2. Aí dividido por 2, a gente elimina esses dois. Aí a diferença dos dois é raiz de 2, né? Só que ele está dizendo o seguinte, ó, o quadrado da subtração desses números é par. O quadrado, né? Então, a subtração dos dois deu raiz de 2, então eu vou botar aqui x uma linha, x duas linhas. Então, x' menos x duas linhas dá a raiz de 2. E o quadrado disso daí, ó, o quadrado de x uma linha menos x duas linhas, quadrado é exatamente raiz de 2 ao quadrado, que dá 2, né? Então, é par, sim, verdadeiro, letra C. Letra D diz o seguinte, ó, o quadrado da subtração desses números é par. Desculpa, é ímpar. Não, né? A gente viu que é par, então é errado, né? A gente marca aqui ainda a letra C. Letra E, a soma desses números é um número inteiro? Não pode ser, né? Porque se a gente somar dois números irracionais que não são inteiros, né? Isso aqui ainda assim vai ser... aliás, basta a gente somar isso aqui, a gente vê que não dá, né? Um número inteiro, né? Então, não. De fato, a nossa resposta é sim, letra C, ok? 19. Questão 19 diz o seguinte, ó. Vamos lá. Em escola, né? Há uma e somente uma turma de cada uma dessas séries de ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, tá? Então, eu vou colocar isso daqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ok? Em cada turma. Temos 40 ou mais alunos, né? Todos os alunos dessas turmas, e apenas dessas turmas, estão no pátio. Qual o número mínimo, né? Ele quer saber o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, né, garante a escolha de pelo menos 4 alunos de uma mesma turma. Então, veja, ele quer 4 alunos de uma mesma turma. Então, vai ser sorteado várias vezes e o número mínimo de pessoas sorteadas para que eu garanta 4 pessoas, né, em uma turma. Então, o número mínimo eu posso pensar o seguinte, eu tenho 9 turmas. Ou seja, eu poderia fazer assim, né? Mas esses 4 aqui podem ser distribuídos na horizontal, ser um de cada turma.
Então, eu não posso colocar simplesmente aqui na vertical. Isso não me garante, se eu sortear 4, não me garante que eu vou ter exatamente de uma turma. Porque essa quantidade aí, ela pode ser muito bem na horizontal. Tinha os 4 aqui, ela pode ser distribuída assim, na primeira turma, na segunda turma, na terceira e na quarta. Aí veja, eu distribuí, né, um em cada turma. Então, posso distribuir nas demais também. Por exemplo, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, até agora foram sorteados 9, né? E ainda não consegui garantir que isso daqui seja 4, né, de uma turma. Então, novamente, vou distribuir mais 9. Ó, mais 9 aí, um em cada turma dessa daí, ó. Distribuir aqui, né, as mais 9 e veja que ainda assim eu não consegui garantir que tenha pelo menos, né, 4 pessoas, né, de apenas uma turma. Então vou distribuir 9 novamente, ó, 9 mais 9, um para cada turma. Agora eu tenho um total, ó, de 3 vezes 9 dá 27. Então eu tenho 27 pessoas sorteadas até agora e novamente eu não consegui garantir que tenha pelo menos 4 pessoas de uma turma. Agora, se eu colocar mais uma pessoa, ó, veja, eu colocar uma pessoa aqui, eu vou ter exatamente uma pessoa da primeira turma. Ou, veja, eu não vou colocar na primeira, eu vou colocar na segunda. Mas na segunda turma, eu vou ter também exatamente 4. Mas também não vou colocar na segunda, vou colocar na terceira. Ora, aqui sim também eu vou garantir 4. E assim cada turma. Então, se eu fizer mais um, certo? Mais um, eu vou garantir aqui, ó, que tenha pelo menos 4 alunos sorteados de uma mesma turma, tá? Então, dessas 27 pessoas que são sorteadas, eu preciso de mais uma pessoa sorteada, certo? E dá um total de 28 pessoas, ou seja, o gabarito tem que ser letra D. Eu vi, né, na prova aí, algum gabarito que deu letra C, mas nesse caso aqui ele só pode ser letra D, tá? Vamos lá para a questão 20 para a gente encerrar. Ele diz o seguinte, ó. A união de 4 conjuntos, certo? Que podem ou não ser elementos, né, em comum, na qual cada conjunto possui, né, ao menos 10 elementos. Então, eu tenho 4 conjuntos, né? 4 conjuntos. Espera aí. Cada um tem 10, né? Então, vou colocar assim. A tem 10, B tem 10, C tem 10, D tem 10, né? A letra A, sua união possui ao menos 40 elementos distintos. Bom, como é que eu posso garantir, né, que ele tenha elementos distintos, né? Eu posso muito bem ter elementos dessa forma aqui, né? Ó, vê, isso aqui ficou uma garrancheira, mas aqui já ficou melhorzinho. Eu posso ter elementos aqui que são comuns. Então, não posso garantir, né, que esses elementos sejam distintos. Letra B, sua interseção possui ao menos 5 elementos distintos. Como é que eu vou garantir isso também se ele não diz na questão se esses elementos se possuem elementos em comum ou não, né? Ele está dizendo aqui que possui ou não, né, elementos em comum. Então, eu não posso garantir nada disso. Letra C. Se dois deles... agora sim ele está falando. Se dois desses aqui, ó, não possuem elementos em comum. Então, o que a gente pode fazer aqui, dois deles não possuem elementos em comum aqui, certo? Aqui, por exemplo, isso aí pode ser nesse caso aqui, ó. Esse A e esse C não possuem elementos em comum. Aí ele está dizendo o seguinte, a união de todos possui ao menos 40 elementos distintos? Não, né? Porque os outros podem ter elementos em comuns. Então, a gente pode eliminar também esse daí. Se três deles não possuem elementos em comuns, ó, 3 deles não possuem elementos em comum. Vamos lá. 3 deles. Podemos ter 2 elementos em comum, por exemplo, né? 3 deles não possuem elementos em comum. E aqui eu posso ter em comum esses 3 aqui, ó. Tá? 3 deles. Acho que não ficou bom isso aqui, não. 3 deles não possuem elementos em comum. Tem esse aqui. Pronto. O do meio aqui pode ter elementos em comum com os outros. Ou seja, 1, 2, 3. 3 desses aqui podem não ter elementos em comum. Se 3 deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui ao menos 40 elementos distintos? Não, a gente pode ter, né, elementos comuns. Por exemplo, isso aqui é A, esse aqui é B e esse aqui é C. Porém, o D, né, o D pode ter elemento comum com esse aqui. Então, a gente não vai ter exatamente 40 elementos, né, distintos.
Letra E. Se não há elementos em comum em nenhuma das partes dos conjuntos, então a união deles possui ao menos 40 elementos distintos. Agora sim, né? Porque a gente tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Aí cada um tem 10, ó, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10 e aqui tem 10. Ao todo dá 40, né? Então, a união deles possui ao menos 40 elementos distintos, né? Então, exatamente é a letra E o nosso gabarito, beleza? Se você gostou desse vídeo, certo? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e veja aí no próximo vídeo.